Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Hoje nós vamos trabalhar os aspectos naturais do continente americano. E aí, galera, se vocês não viram, né, aquele vídeo que falou aí sobre os processos de regionalização do continente americano, eu aconselho vocês verem. O vídeo está muito bom. Vai falar ali da América Latina, vai falar da América Andina, América Anglo-Saxônica. O vídeo está muito legal. Então, se você não viu, pausa esse vídeo, volta lá, assiste e aí depois você continua aqui. Vamos lá. Bom, galera, falando sobre os aspectos naturais, né? Vamos incluir aí os aspectos físicos, vegetacionais e tudo mais. A começar pelas formas de relevo, né? E aí é importante você entender o que é o relevo. O relevo nada mais é do que as diferenças altimétricas que a gente encontra na superfície terrestre. Bacana? E aí veja uma coisa. É importante vocês saberem os agentes que são responsáveis pela formação do relevo. E aí a gente pode classificar eles entre agentes internos e agentes externos. E aí não é difícil você entender qual é o papel desses agentes, né? Pensa aqui comigo. Se eu tenho os agentes internos, e aí olha a palavra, né? Interno. Interno vem de onde? Vem de dentro. Significa dizer que as forças de dentro do planeta Terra é que são responsáveis por estar formando o relevo. E aí você quer um exemplo? Tenho certeza que você sabe, que é, por exemplo, um terremoto, que é um vulcão, né? Esses são os famosos agentes internos, né? Também conhecidos como agentes endógenos, né? Ou seja, são os agentes que são responsáveis pela formação do relevo. Agora, a gente também tem os agentes externos, e aí olha o nome, né? Agentes externos, ou seja, eles estão acima da superfície terrestre. Eles também vão ser conhecidos como agentes exógenos, né? E qual é o papel desses agentes externos? E aí lembra uma coisa, nós vimos que os agentes internos eles são responsáveis pela formação do relevo, enquanto que os agentes externos eles vão ser responsáveis pela esculturação, pela modelagem do relevo da superfície terrestre. Bacana? Como que é feito isso, professor? Galera, é muito simples, tá? O relevo ele é esculpido, ele é modelado a partir da água da chuva, da água do rio, do homem, né? de diversos processos erosivos que vão acontecendo e atuando naquele relevo. E aí, para a gente ficar mais claro ainda, né, a gente vai ter aí os agentes externos responsáveis pela erosão pluvial, que é a água da chuva, vai ter os agentes externos responsáveis pela água do rio, que são a erosão fluvial, a gente vai ter aí o vento como um também fator responsável, como um agente erosivo, né? E aí a gente vai chamar isso de erosão eólica. Enfim, galera, são diversos agentes responsáveis tanto pela formação do relevo como pela esculturação, pela modelagem através dos processos erosivos. Bacana? E aí eu trouxe para vocês aqui um mapa que vai mostrar exatamente, né, onde que estão esses agentes. E aí observem, é um mapa que mostra as diferentes placas tectônicas que atuam, né, aqui no continente americano. E aí se a gente começar ali a analisar a placa que está lá na América do Norte, né, a placa da América do Norte, vocês vão ver que essas linhas vermelhas, na verdade, são as linhas limítrofes, tá? Ou seja, é o término e o encontro de uma placa com a outra. Então, o que é interessante você notar é o seguinte: pensa ali olha, observa a placa da América do Norte, observa a placa dos cocos, né? Exatamente ali no limite entre uma placa e outra, eu vou encontrar uma falha muito conhecida chamada de falha de Saandres. Essas placas tectônicas, elas têm movimento, galera. Elas vão se movimentar uma sobre a outra, tá? Então, esse limite de placa tectônica, ele vai ficar até conhecido como limite transformante ou até transcorrente, né? Alguns também chamam ele de tangencial. Ou seja, esse limite de placa tectônica da América do Norte e das placas dos cocos, eles vão fazer, galera, ó, essa posição aqui, ó. Eles vão fazer isso aqui. Eles vão discorrer sobre o outro, um se movimentar sobre o outro. E aí a mais conhecida que a gente tem ali é a falha de San Andreas, na Califórnia. Agora observa ali a América do Sul, onde a gente tem a placa da América do Sul e a gente tem a placa de Nazca, exatamente ali na porção oeste da América do Sul. O que a gente tem ali, galera? Exatamente, se você falou Cordilheira dos Andes,
é o que a gente vai encontrar ali naquela porção, né? E aí o que é interessante é que ali eu já tenho um outro limite de placa, que é um limite de placa conhecido como convergente. É quando as duas placas tectônicas, ó, elas se chocam. Esse limite ele é conhecido como convergência, é o choque de placas tectônicas. E aí o que é mais interessante é você notar que esse limite de placa convergente, ele é o início de um processo de formação de montanhas. E aí qual é a montanha que eu estou falando ali? É a montanha da Cordilheira dos Andes. Legal? Então, basicamente, o relevo do continente americano, né, ele é muito variado. Ele vai ter aí montanhas, ele vai ter planaltos e ele vai ter planícies. Mas o que são planícies? Né? São aquelas áreas mais baixas que a gente encontra na superfície. E aí você pode estar se perguntando, pô, professor, o Brasil ele está no meio de uma placa tectônica? É isso que eu estou vendo? E aí, galera, é isso mesmo que você está vendo. Isso vai explicar por que o Brasil não tem terremoto, né? O Brasil está localizado no meio de uma placa tectônica que é a placa da América do Sul. Isso vai favorecer que no território brasileiro a gente não sinta os tremores de terra. E aonde que estão esses tremores de terras? Estão exatamente na borda das placas tectônicas, que é exatamente aí essa linha vermelha, né? E aí, lembrando, quando a gente fala de tremor de terra, a gente está falando de uma consequência de movimentação de placas, que podem originar os terremotos, que podem originar os maremotos e até vir a causar os tsunamis. Tá? E aí você pode se perguntar para o professor, então no Brasil a gente pode ter tsunami? Talvez. É possível que sim, né? Mas ainda a gente não tem nenhum relato disso dentro do território brasileiro. Bacana? Além disso, você pode se perguntar também, pô, professor, você disse que o encontro de duas placas tectônicas é o processo que forma as montanhas. Sim. E no Brasil, a gente tem montanhas? Sim ou não? É uma pergunta muito polêmica, né? Por quê? Alguns vão considerar que montanha significa aí o processo de duas placas, o encontro de duas placas tectônicas. E no Brasil, a gente não tem o encontro de duas placas tectônicas, né? O Brasil está totalmente situado dentro de uma placa tectônica. Agora, se a gente for pensar em outro critério para poder explicar montanha, que é o critério da altitude, né? Ou seja, acima de 300.000 metros de altitude, eu posso já considerar aquela elevação da superfície como montanha. Vai depender aí do critério que você vai estar utilizando. Agora, o fato é, a gente tem sim importantes cadeias montanhosas dentro do território brasileiro. Agora, cadeias montanhosas essas em que não foram formadas dentro de um período recente, né, da escala geológica. E aí, o que é a escala geológica? Né? É aquela idade do planeta que ela tem. O Brasil ele tem essas cadeias montanhosas que foram formadas há milhares de anos atrás. Né? E aí eu estou falando há mais de 500, há mais de 600 e 700 milhões de anos atrás. Bacana? E aí toda essa cadeia montanhosa que foi formada lá, enquanto até a América do Sul era juntinha lá com o continente africano. E aí vejam bem, esse aí foi responsável o agente interno, formação. E agora, quem é que está atuando no relevo brasileiro? São os agentes externos que estão promovendo a esculturação. Então, desde 500 milhões de anos atrás, né, a gente tem aí a modulação, os processos erosivos atuando no relevo brasileiro especificamente, que é o que a gente está falando. Legal? Então, vamos lá. É importante também você entender que o relevo da América do Norte, o relevo da América Central e o relevo da América do Sul, eles podem apresentar sim semelhanças em relação às formas de relevo, né? E aí eu estou dizendo que se a gente for analisar este mapa que a gente está observando aí na tela, que é um mapa dos aspectos físicos do continente americano, que vai estar demonstrando as altitudes do continente. Então, é muito importante vocês saberem analisar o mapa, tá, galera? Observem lá, as colorações mais escuras, né? Que a gente vai chamar de cores quentes. Isso demonstra as áreas mais altas do continente. Enquanto que as áreas mais claras, e aí quem seriam as áreas mais claras? Né? Seriam ali as áreas verdes. Seriam, então, as regiões de menor altitude do continente. E aí observa, né? Observa todo o continente. Olha aí a Cordilheira dos Andes aqui na porção oeste da América do Sul. Né? Olha aí as áreas em verdes, que são as áreas mais baixas que a gente tem no continente. Então, se a gente for pensar aí no sentido oeste-leste, ou seja, se a gente for ver da esquerda para a direita, a gente vai encontrar
três grandes unidades de relevo, que são as grandes cadeias montanhosas, as chamadas planícies centrais, que são basicamente essas regiões que vocês estão vendo aí em verde, e a gente vai encontrar os planaltos, né? Os planaltos seriam basicamente essas áreas em amarelo que vocês estão vendo. E aí, o que seriam os planaltos, né? Os planaltos, eles são formações, né? Eles são elevações da superfície terrestre em que não são tão altas como uma montanha, mas também não são tão baixas como uma planície, tá bom? Então, fica com essa definição, primeiramente, e vamos analisar todo o relevo do continente americano. Então tá lá, galera. O primeiro é a porção oeste, onde a gente vai encontrar as grandes cadeias montanhosas, né? Se estende desde o Alasca, lá da América do Norte, até ao sul do Chile, que está lá na América do Sul. Tá? Então a gente vai encontrar na América do Norte, de cadeia montanhosa, né? As montanhas rochosas, que são exatamente ali uma região que possui grandes montanhas. Tá? No México, a gente vai ter a Sierra Madre, e aí Sierra Madre, que na verdade é uma continuação dessas montanhas rochosas que já vem desde os Estados Unidos. E na América do Sul, a gente vai encontrar a Cordilheira dos Andes. Então são basicamente aí três cadeias montanhosas na América do Norte, na região do México e também na América do Sul. Então tá aqui, ó. Na América do Norte, as montanhas rochosas a gente vai encontrar desde o Canadá até os Estados Unidos. Tá? Se refere nada mais do que um conjunto de cadeias montanhosas que recebe esse nome, tá? De montanhas rochosas. E aí, galera, já no México, né, a gente vai encontrar também a Sierra Madre, que é essa porção mais escura que vocês estão vendo no mapa. Na verdade, essa montanha ela é uma continuação das montanhas rochosas que já são provenientes ali, que passam pelo Canadá, que passam pelos Estados Unidos e continua pelo México. Sendo que no México ela recebe o nome de Sierra Madre. E aí eu tenho a Sierra Madre Oriental e eu tenho a Sierra Madre Ocidental, tá? Ou seja, eu tenho a Sierra Madre na porção leste e tenho a Sierra Madre na porção oeste. Já na América do Sul, a gente vai encontrar a Cordilheira dos Andes. E aí, Cordilheira dos Andes, que é uma grande cadeia montanhosa, né? Um conjunto de cadeias montanhosas que estão a oeste, né? Ou seja, do lado esquerdo da América do Sul. Ela se constitui, galera, como a maior cadeia montanhosa em comprimento. Né? Ela tem trecho aí de 160 quilômetros de extensão, ou seja, é uma cadeia montanhosa bem grande, né? E aí o que é interessante é que essa cadeia montanhosa ela dá o nome para uma região dentro da América do Sul, que a gente vai chamar de América Andina. Então, na verdade, toda a região ali da onde a Cordilheira dos Andes passa, a gente vai chamar de América Andina. Né? Na verdade, essa América Andina é constituída por 6 países, né, que são também conhecidos como países andinos, como vocês podem observar aqui no mapa, nesse mapinha menor. Né? A gente vai ter o Chile, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela. Olha aí a foto da Cordilheira dos Andes. Né? Na verdade, é uma foto que vai mostrar a capital do Chile, Santiago, né, em primeiro plano, e aí lá no fundo a gente vai ver a Cordilheira dos Andes. Muito bonita essa imagem, né? Vamos lá. Bom, galera, outra forma de relevo que a gente vai encontrar, e aí já na porção oeste, né, são as planícies, as chamadas planícies estreitas. Né? Elas vão se estender por todo o continente americano. Aqui a gente está mostrando uma ilustração, estou trazendo para vocês uma ilustração nos Estados Unidos. Tá? O que é importante é você entender que dentro dessas planícies se desenvolvem importantes cidades, né? Como a cidade de Los Angeles, São Diego, São Francisco, que está lá nos Estados Unidos, como também Vancouver, né, que está no Canadá. Aqui, galera, são outras formas de relevo também, que são os planaltos. Né? E aí os planaltos, como vocês podem observar, eles são elevações na superfície também e que estão sendo erodidas através dos agentes externos que a gente viu lá na frente. Né? A água da chuva, a água do rio e o próprio vento. E aí o que é interessante é vocês observarem essa primeira imagem, que é
o Rio Colorado, né? O famoso Grand Canyon, que está lá no Arizona, nos Estados Unidos. Toda essa feição que vocês estão vendo aqui é proveniente dos agentes externos, é proveniente, sobretudo, de um rio. Então, essa feição que você está vendo, essa forma de relevo que você está vendo, ela foi constituída por um rio, que foi o Rio Colorado. Tá? E depois aqui, na segunda imagem, vocês estão vendo Machu Picchu, né? Que é a famosa cidade perdida dos Incas. Está localizado lá no Peru. Eu trouxe para vocês aqui, galera, dois perfis, tá? A gente chama isso de perfil de relevo, perfil topográfico, ou esquemas de relevo, né? Que ele vai mostrar exatamente de um lado ao outro, né? Ou seja, lá da porção oeste, que vai da esquerda, até a porção leste, que vai à direita. Então é como se pegasse toda a extensão ali do continente, tá? E aí na parte de cima a gente tem a América do Norte e na parte de baixo a gente tem a América do Sul. Vamos analisar primeiro aqui a América do Norte, né? Começando aqui da esquerda, da porção oeste. A gente vai ter o Oceano Pacífico, depois a gente vai ter a cadeia da costa, que já é uma cadeia montanhosa, né? Depois a gente vai ter a Serra Nevada, e é interessante que nessa porção aqui do Texas a gente tem um deserto, né? E aí depois a gente vai ter aqui os planaltos interiores, que são elevações um pouco mais baixas que as montanhas. E depois a gente vai ter aqui as famosas montanhas rochosas, né? Que são esses conjuntos de montanhas. E aí depois a gente vai ter aqui as planícies centrais. Lembra lá das planícies que a gente estava comentando? Estreitas? Exatamente, são as planícies centrais. Depois, entre essas planícies, tá? A gente vai, quer dizer, indo mais para a porção leste, à direita, a gente vai ter os Montes Apalaches, tá? E depois a gente vai ter novamente uma outra planície, que é a planície litorânea, que é a planície do litoral. E aí a gente chega no Oceano Atlântico. Já na figura abaixo, no esquema abaixo, né? Começando aqui do oeste, tá? Da esquerda, a gente vai ter também o Oceano Pacífico. E olha que coisa interessante, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes, porque, lembrando, encontro de duas placas tectônicas aqui, ó. E aí essas duas placas tectônicas elas estão se encontrando, formando esta Cordilheira dos Andes, tá? Então a gente tem a Cordilheira dos Andes, depois a gente tem um rebaixamento, da onde a gente vai ter o Rio Paraguai, as planícies centrais, tá? Depois a gente vai ter os planaltos e as chapadas que estão lá no interior do território brasileiro. Depois a gente vai ter os planaltos e as serras do Atlântico, tá? Que é a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, que é a nossa famosa aqui região serrana, né? Ela corta aqui o estado do Rio de Janeiro e recebe o nome de região serrana. E depois a gente vai ter também as planícies litorâneas, tá? Bom, então o relevo da porção central do continente da América do Norte a gente vai chamar de planície, né? Ou melhor, a planície do Mississippi, a planície do Rio Mississippi. E aí esse Rio Mississippi, ele tem as suas áreas de influência, tá? Essas áreas de influência, elas são muito utilizadas para a agricultura, dentro do Canadá, para a produção de trigo, milho e algodão dentro dos Estados Unidos. Tá? Ou seja, é um importante rio que corta aí o Canadá, corta os Estados Unidos e é muito utilizado para a agricultura, para o abastecimento. Já o relevo da porção central do continente, né, já aqui na América do Sul, a gente pode estar citando a planície amazônica, é uma importante área mais rebaixada da superfície terrestre, onde a gente encontra a floresta amazônica, e também a planície do Pantanal, né, que está lá no Cerrado brasileiro, está lá no centro-oeste brasileiro. Tá? E aí é muito interessante vocês observarem as características dessas imagens aqui que eu estou trazendo para vocês. Né? Olha como o relevo ele não tem nenhuma altitude significativa, né? Diferente das que nós vimos anteriormente, né? Das grandes montanhas e tudo mais. O relevo ele é basicamente plano. Tá? Bom, e aí já na porção leste, ou seja, à direita do continente, a gente vai encontrar os Montes Apalaches.
tá? Olha aqui o mapa, mostrando aqui essa coloração mais escura, a localização dos Montes Apalaches, né? Que vai pegar ali a região leste dos Estados Unidos e do Canadá. Tá? O que é interessante é você entender o seguinte, esses Montes Apalaches, eles também são cadeias montanhosas, tá? Sendo que a sua formação se deu há milhares de anos atrás. E aí eu estou falando basicamente de 500 milhões de anos atrás, imagina? É muito tempo, tá? E aí, ao longo do tempo, foi sofrendo os processos erosivos pela atuação dos agentes externos, pela atuação do vento, erosão eólica, pela atuação da água da chuva, erosão pluvial, e também pela atuação da água do rio, né? A erosão fluvial. Legal? Vamos lá. E aí, galera, já no Brasil, a gente também tem essas porções mais altas, né? Que elas estão localizadas no sudeste brasileiro. E aí, como eu disse, né? A gente tem aí a Serra Geral, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, essas que também foram formadas há mais de 500 milhões de anos atrás. E aí o que é legal é você notar o seguinte, aqui no nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, né, a gente tem a famosa região serrana, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e tudo mais. Né? E aí a gente chama essa porção da Serra do Mar que corta o estado do Rio de Janeiro de região serrana. Né? De Serra dos Órgãos, que é o nome ali local para a Serra do Mar. Tá? Agora, galera, vamos falar um pouquinho de hidrografia. E aí, o que é hidrografia? Hidrografia se refere à água. Então, sempre que você ouvir a palavra hidrografia, a gente vai estar falando de água, de cursos por onde a água corre, que seriam basicamente os rios, né? Os oceanos, os mares e tudo mais. E aí vejam bem, a hidrografia da América Anglo-Saxônica ela é influenciada por três correntes marítimas. E aí vale a gente lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, o que é a América Anglo-Saxônica? Né? Vai considerar o Canadá e os Estados Unidos. Legal? E aí veja, o que são correntes marítimas? Correntes marítimas são grandes deslocamentos, né, de massas de água dentro do oceano. É como se fossem rios que estariam correndo dentro do oceano. Legal? Então vejam bem, a América Anglo-Saxônica ela vai ter três diferentes correntes marítimas atuando dentro do seu território, tá? Dentro do seu, enfim, da sua porção continental como um todo. E aí essas correntes marítimas, elas podem ser classificadas de duas maneiras, que são correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. E aí, o que vai diferenciar essa formação dela? Né? Na verdade, aonde que essa corrente marítima ela está sendo formada? Se ela estiver sendo formada próximo à linha do Equador, que é uma porção mais quente do planeta Terra, ela vai ser uma corrente marítima quente, ou seja, terá águas quentes. Agora, se ela estiver sendo formada nos polos, nas regiões polares do planeta, essa corrente marítima terá uma característica de ter águas frias. Legal? Então vamos ver aqui agora quais são as correntes marítimas que estão influenciando a América Anglo-Saxônica. Primeiro, a gente tem aí a corrente do Labrador. A corrente do Labrador ela é uma corrente marítima fria. E aí observem aqui o mapa, para a gente identificar onde está a corrente do Labrador. Está lá na porção norte do Canadá, né? Bem abaixo ali do Alasca. Legal? É aquela seta em azul que a gente está vendo que está escrito ali, ó, corrente do Labrador. Essa corrente do Labrador, ela atinge toda a costa leste canadense, né? Passando ali por grande parte do seu litoral. E ela tem essa característica de ser muito frio. Mais interessante ainda é você notar o seguinte, que essa corrente do Labrador ela é responsável por estar congelando parte do litoral canadense. Tá? E aí veja uma coisa, se está congelando parte do litoral canadense, inviabiliza, né, que o Canadá tenha algum tipo de transporte marítimo. Como que o Canadá vai escoar suas mercadorias, os seus produtos que estão sendo fabricados ali dentro? Né? E aí o Canadá faz o seguinte, ele começa a utilizar uma região chamada de Grandes Lagos, que faz ligação com os Estados Unidos. E aí dos Estados Unidos o Canadá consegue exportar as suas mercadorias. Tá?
Bom, a outra corrente que a gente tem é a corrente da Califórnia, que também é uma corrente fria, né? E aí, onde que está essa corrente da Califórnia? Vamos identificar aqui no mapa, ó. Ela está do lado esquerdo, abaixo, tá? Na porção oeste dos Estados Unidos, tá? Tá bem ali do ladinho da Rosa dos Ventos, tá? No mapa. E aí, observe, ela é azul. Se ela é azul, ela é também uma corrente fria, né? Ou seja, a corrente da Califórnia ela vai influenciar a costa oeste dos Estados Unidos, né? E aí ela é responsável por estar provocando chuvas ao longo do litoral, tá? Agora, o que é interessante é você entender o seguinte: nessa porção da costa oeste dos Estados Unidos, a gente vai encontrar as grandes cadeias montanhosas rochosas, né? E aí toda essa massa de ar úmida que vem do oceano não consegue ultrapassar essas barreiras de montanha que a gente vai encontrar dentro do continente. Tá? E aí isso vai favorecer o surgimento de uma região desértica. Inclusive é onde a gente tem o deserto da Nevada, tá? É onde fica ali a região do Texas. Legal? Bom, depois a gente tem a corrente do Golfo. Aonde que está a corrente do Golfo? Vamos identificar aqui no mapa. A corrente do Golfo está do lado direito, na porção leste dos Estados Unidos. Tá? Tá bem aqui embaixo, ó, no lado direito, no cantinho inferior. E aí o que é interessante é você ver o seguinte: é uma corrente, né? É uma seta que está sendo representada aqui no mapa pela coloração vermelha. Isso significa dizer que essa corrente ela possui águas quentes. Logo, são as suas águas que estão vindo lá da região equatorial, lá bem próximo da linha do Equador. Tá? Agora, essa corrente do Golfo ela vai garantir temperaturas bastante elevadas, bastante quente nessa região sudeste dos Estados Unidos, o que é ideal, né, para as atividades turísticas. Bacana? Bom, agora vale a gente mencionar aqui o seguinte também. Tanto o Canadá como os Estados Unidos são dois países completamente industrializados, né? São dois países em que possuem uma dinâmica industrial muito boa. E isso pode acabar afetando, né, a poluição de importantes rios dentro do seu continente, uma vez que não tenha ali um programa, né, de saneamento, um programa de tratamento de resíduos provenientes das indústrias e das fábricas. Legal? Então vamos lá. E aí, galera, ainda falando de hidrografia, nós vamos chegar nessa importante região que a gente vai chamar de Grandes Lagos. E aí é uma região que, se vocês observarem no mapa, ela vai ficar entre o Canadá e os Estados Unidos. É uma região muito importante, porque ela favorece a economia, né, desses dois países, sobretudo aí as atividades de regiões agrícolas, tá bom? E aí é importante também porque é fundamental ali para a dinâmica de um transporte hidroviário. Transporte hidroviário esse, onde leva, né, materiais relacionados ao carvão, ao ferro, o que vai alimentar áreas industriais, né, como a indústria do aço, como a própria indústria do automóvel também. Agora vejam bem, acaba sendo para o Canadá uma região estratégica. Por que acaba sendo uma região estratégica? Como a gente estava conversando ali em correntes marítimas, né, existe uma corrente, que é a corrente do Labrador, que ela congela parte do litoral canadense. E aí, lembra que eu falei para vocês que o Canadá ele vai utilizar a região dos Grandes Lagos para poder escoar os seus produtos pelos Estados Unidos? E é exatamente nessa região que o Canadá faz esse tipo de atividade, né? Uma vez que todo o seu litoral esteja congelado. Agora, galera, a gente vai falar da hidrografia da América Latina. E aí, lembrando, né? Estamos falando das águas que correm no continente americano, sobretudo aí na América Latina. E aí, o que é América Latina? Lembra? Eu vou considerar ali do México até a pontinha da América do Sul. Bacana? Então vamos lá.
Primeiro de tudo, é importante você entender que a América Latina você tem uma predominância de climas bastante quentes, até porque é cortado pela linha do Equador. Ele vai se enquadrar dentro de uma zona intertropical, ou seja, é uma zona que recebe bastante radiação solar. Logo, terá um clima quente. Se tem um clima quente, terá também maiores taxas de evaporação. Tendo maiores taxas de evaporação, vai possibilitar, né, a formação de nuvens. Legal? Claro que tem outros aspectos aí que estão relacionados a isso também, que influenciam o clima, beleza? Mas isso que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a América Latina ela acaba se constituindo como uma região úmida, até porque a gente tem uma floresta, que é a floresta amazônica. Tá? Além disso, a gente vai ter também uma vasta rede hidrográfica, né? Uma extensão de rede hidrográfica bem grande dentro da América Latina. Como vocês podem observar dentro desse mapa, né? Essas linhas que vocês estão vendo se referem aos cursos de rio que correm dentro do continente da América do Sul e pega ali a porção do México também, ou melhor, dentro da América Latina. E aí, destaco com vocês aqui os principais rios da América Latina. A começar aqui pelo primeiro, pelo número 1, é o rio Madalena, né? Desculpa, o rio Madalena. O rio Madalena ele é um importante rio dentro da Colômbia. Já o número 2, a gente tem o rio Orinoco, que é um importante rio da Venezuela. Depois a gente tem o número 3, que é um rio que já está dentro do território brasileiro, que é o rio Amazonas, tá ok? Depois a gente vai ter o número 4, o rio Tocantins-Araguaia, que é um rio totalmente brasileiro. Por que ele é totalmente brasileiro? Porque ele nasce dentro do Brasil e deságua dentro do Brasil. Diferente do rio Amazonas, que as suas nascentes se dão pelo degelo da Cordilheira dos Andes. Bacana? Bom, depois a gente vai ter também um rio totalmente brasileiro, o 5, que é o rio São Francisco, um rio muito importante que vai correr lá na região do Nordeste brasileiro. Legal? Depois a gente vai ter também o número 6, que é o rio Paraguai. E aí o rio Paraguai aqui, o número 6, o rio Paraná, número 7, e o rio Uruguai, número 8, estes 3 rios vão formar uma importante região hidrográfica, que a gente vai chamar de Bacia da Platina, Bacia Hidrográfica da Platina ou região hidrográfica da Platina, né? Ou seja, é uma região em que você tem aí 3 rios, né, em diferentes países. E por que eu disse que ela é importante? Porque acaba sendo uma região que desenvolve, que tem um grande potencial para o desenvolvimento de energia, de geração de energia através das usinas hidrelétricas. E aí vale mencionar o seguinte, é nessa bacia que a gente tem a localização de uma importante usina hidrelétrica, uma usina binacional, que é a usina de Itaipu. Tá? E por que binacional? Porque ela pertence tanto ao governo brasileiro como também ao governo do Paraguai. Legal? E por último, a gente tem também o Rio 9, que é o Rio Bravo. E aí, galera, esse quadradinho que vocês estão vendo aqui é o México, tá? É porque não deu para colocar aqui em cima. Então, esse quadradinho que vocês estão vendo é a região aqui do México. E aí, qual é o rio principal ali? É o Rio Bravo. Legal? É esse aí que vocês estão vendo na tela. A partir de agora, galera, vamos falar um pouquinho das paisagens climabotânicas. E aí, o que são, primeiro de tudo, as paisagens climabotânicas? Nada mais o que são as regiões climáticas, tá? Vamos entender o clima e vamos entender também a vegetação. É isso que importa aqui para a gente. E por que clima botânico? Porque, na verdade, o clima acaba influenciando na paisagem, né? O que vai influenciar na vegetação e vice-versa. Legal? Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que o continente americano ele é um continente bastante extenso. Né? Ele vem desde lá da região polar, no Alasca, passa pelo hemisfério norte, passa pela linha do Equador, passa pelo trópico, né? Ou seja, a sua extensão vertical, né? Ele é bastante grande. Legal? E aí você associa a essa grande extensão as formas do relevo, planalto, planície, montanhas, mais as correntes marítimas. Tá? E aí você vai ter o quê?
uma grande variedade de clima e de vegetação. E aí, lembrando, tanto as formas de relevo como as correntes marítimas são dois fatores que vão influenciar o clima, consequentemente, a vegetação daquela região. Tá? Então, se vocês observarem aí no mapa, a gente tem aqui no primeiro mapa os tipos climáticos da América, e aí essas setas em vermelho e em azul são as correntes marítimas, legal? E aqui no segundo mapa a gente tem a vegetação da América, tá? Do continente americano como um todo. Vamos agora detalhar um pouquinho cada paisagem clima botânico dessa. Bom, então vamos lá, galera. Começando aqui pelas paisagens da América anglo-saxônica. Primeiro de tudo, né? O Canadá e os Estados Unidos ele tem características bem diferentes entre aspas, né? Porque se você for pensar no Canadá, ele tem um território mais ligado ao Polo Norte, então logo ele vai sofrer influência desse tipo de clima, que é um clima polar, subpolar e tudo mais. Já os Estados Unidos, ele está mais abaixo, ele está um pouco mais próximo, né? Da linha do Equador, mas na verdade ele se enquadra ali numa zona temperada, então ele vai ter uma temperatura mais amena, mas não tão amenas assim quanto o Canadá. Além disso, a costa oeste dos Estados Unidos ela é influenciada pela corrente marítima fria da Califórnia. Né? Além disso, ela também vai ser influenciada pelas montanhas rochosas. Então, lembra lá que a gente falou de correntes marítimas? Exatamente. A corrente marítima da Califórnia, né, é uma corrente marítima fria. Então, todas essas massas de ar úmidas, frias, né, que são provenientes ali do Oceano Pacífico, elas vão ser barradas nessas montanhas rochosas, o que vai favorecer a ocorrência de regiões desérticas, regiões áridas. Tá? Então, vai formar um tipo de clima, que é o clima mediterrâneo. Qual é a grande característica desse clima mediterrâneo? O seu inverno ele é chuvoso, enquanto que o seu verão ele é seco. Olha que coisa interessante mesmo, né? O inverno é onde está concentrado as chuvas, enquanto que no verão é quando a gente tem a seca. Né? E aí, lembrando, quando a gente está falando de verão seco, a gente está falando de um verão que não tem umidade, vapor d'água na atmosfera. Legal? E aí aqui no ladinho tem um gráfico para vocês analisarem. Vamos analisar junto esse gráfico, na verdade. Esse gráfico a gente vai chamar também de climograma ou pluviograma. Ele mostra para a gente aqui os dados de chuva e dados de temperatura. Bacana? Então, essas barrinhas aí laranja que vocês estão vendo, significa dizer que é a quantidade de chuva em milímetro. Já essa linha vermelha é a linha de temperatura. Legal? E aí, lá embaixo desse gráfico, se vocês observarem, tem lá o número 1, 2, 3, 4, até o 12. O que significa essa numeração? Significa os meses do ano. Então, número 1, janeiro, número 2, fevereiro, e por aí vai. Tá bom? Até chegar ao 12, que é dezembro. E aí, como que a gente analisa isso, galera? Isso é bem interessante de vocês saberem. Tá? Primeiro de tudo, se eu perguntar para vocês assim, qual é o mês que mais choveu na cidade de Los Angeles, né? Que é da onde é esse climograma. E aí vocês vão responder o quê? Qual o mês? O mês de fevereiro, exatamente, o número 2. Se vocês observarem, é onde a gente tem a maior barrinha. Agora, se eu perguntar para vocês, qual é o mês que menos choveu? O que vocês vão responder? O número 7, né? Que é julho. Na verdade, é quase imperceptível a gente ver ali alguma barrinha, né? Algum volume de chuva. Então, galera, é assim que a gente analisa, né, esse gráfico, os volumes de chuva a partir dos meses do ano. E aí você precisa tomar cuidado aqui só com uma coisa. Pega aí a característica do clima mediterrâneo, invernos chuvosos e verão seco. Tá? Para a gente que estamos aqui no hemisfério sul, o nosso verão ele vai ser o quê? Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Março. Sendo que a gente sabe, né, que no hemisfério norte essa coisa se inverte. Então, se a gente tem verão no hemisfério sul, a gente tem inverno no hemisfério norte. Assim como, se a gente estiver passando pelo verão no hemisfério norte, o hemisfério sul ele vai estar passando pela estação do inverno. Tá? Então, por isso que a gente tem essa característica, né, de inverno chuvoso e verão seco. E aí, aonde que está o inverno dentro desse gráfico aí na cidade de Los Angeles?
está exatamente ali, nos meses de dezembro, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Tá? E aonde que está o verão na cidade de Los Angeles? Está ali, ó, no mês 6, 7 e 8, que é exatamente os meses de menor chuva, ou seja, com menor umidade, né, vapor d'água na atmosfera. Por isso que ele vai ser seco. Bacana? Entendeu isso? Outro ponto importante aqui é que, por ele ter essa característica, né, de clima mediterrâneo, a gente vai ter aí um predomínio de uma vegetação temperada. Tá? Então, vamos lá. Bom, depois a gente tem aqui os climas temperados, tá? Que também vão formar um tipo de vegetação, que são as florestas temperadas e as florestas boreal. Tá? Agora, preste atenção numa coisa. Esse tipo de clima ele é bem característico de regiões que estão ao norte, tá, da América. Então, assim, a gente vai falar aí do norte do Canadá, por exemplo, né, que já tem aí um outro tipo de vegetação, que é a vegetação da tundra, que está numa localidade que a gente vai chamar de zonas subpolares, ou seja, abaixo da zona polar. Vamos observar aqui o climograma. Né? A gente tem dois climogramas aqui. O primeiro que se refere ao clima temperado úmido de Washington, Estados Unidos, e depois a gente tem o clima polar de tundra, que é numa cidade lá do Alasca. Então vamos primeiro aqui analisar o clima temperado de Washington. Olha que coisa interessante, olha o volume de barras de chuva que a gente está vendo aqui nele. Né? Ou seja, a gente pode tirar como conclusão que nesse clima a gente tem bastante chuva, ele é um clima bastante úmido, né? Até pelo próprio nome dele, né? Clima temperado úmido. E aí olha só que coisa mais interessante ainda, a sua temperatura, olha a linha de temperatura, aonde que a gente tem aí as maiores taxas, né, de temperatura? Está concentrada ali, ó, nos meses de junho e nos meses de julho. É onde o pico dessa linha ela acontece, tá bom? Agora vamos analisar ali o outro climograma, o clima polar de tundra, né? Da cidade lá do Alasca. A gente sabe que o Alasca é bastante frio, né? E aí a gente já sabe que o seu inverno ele é bastante rigoroso. Então vejam bem, existe chuva? Sim, existem chuva, como vocês podem observar, sendo que a grande característica desse clima é a sua temperatura. As temperaturas elas não ultrapassam mais de 10 graus Celsius. Ou seja, o verão nessa cidade aí do Alasca, né, é de 10 graus Celsius. Você já imaginou isso? Já imaginou um verão de 10 graus? A gente está acostumado aqui com um verão de 40 graus. Né? Imagina 10 graus Celsius. E aí o inverno pode bater ali temperaturas bastante negativas. Né? Chega ali a quase bater 30 graus negativos. Ou seja, faz muito frio, galera. Agora, vamos falar um pouquinho das paisagens da América Latina. A começar aqui pelo clima equatorial. E aí, olha que coisa interessante. Clima equatorial lembra o quê? Linha do Equador. Ou seja, é aquele clima que está localizado na porção norte da América do Sul. E aí, se ele está próximo à linha do Equador, ou se ele estar dentro de uma zona equatorial, significa dizer que ele recebe maior intensidade de radiação solar o ano todo. Isso vai ter características de temperaturas elevadas e altos índices de pluviosidade. Por que altos índices de pluviosidade? Porque a gente sabe que quando as águas são aquecidas, né, elas tendem a lançar para a atmosfera bastante vapor d'água. Legal? Qual é a vegetação que a gente vai ter aqui? É a vegetação da floresta amazônica. Bacana? Então, observem ali agora o climograma desse clima equatorial. Observa como eu tenho chuva, né, durante todos os meses do ano. E aí eu posso até dizer para vocês ali, ó, o mês de março, que foi o mês que teve mais chuva, que na verdade é quase ali já chegando no nosso fim da estação do verão. Bacana? Bom, galera, aí a gente chega aqui agora no domínio climático tropical. Primeiro de tudo, o domínio climático tropical ele vai ser classificado de acordo com um fator, ou melhor, com alguns fatores que vão influenciar esse clima. Tá? A grande característica dele, na verdade, né, é possuir o quê? Estações secas e úmidas. Tá? Ou seja, duas estações do ano
são bem definidas. Primeiro de tudo, a gente vai ter aí o clima tropical típico. O clima tropical típico, ele vai receber influência da continentalidade. O que é uma continentalidade? É um fator climático que significa o quê? São aquelas regiões que estão mais afastadas do oceano. E quanto mais afastado do oceano, menor vai ser a influência do oceano dentro daquela região. E que influência é essa? Massas de ar úmida, tá? Ou seja, significa dizer que as regiões de clima tropical típico, elas tendem a ser mais secas. Como vocês podem observar no primeiro gráfico aí, ó, o clima tropical típico que está lá em cima. Observem que no meio desse gráfico, que é exatamente a estação do ano do inverno, a gente vai ter o quê? Um volume de chuva bem baixo, bem pouco e bem pequeno, em comparação ao verão. E aonde que está o verão? Está lá, ó, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Está na borda dos gráficos, né? Eu tenho um volume de chuva bem alto. Bacana? Outro clima tropical é o litorâneo. O clima tropical litorâneo, ele já recebe influência direta do mar, do oceano. E aí qual é o nome desse fator climático? É a maritimidade, tá? A maritimidade vai lançar bastante vapor d'água, né? O oceano vai lançar bastante vapor d'água para a atmosfera, o que vai possibilitar maiores formações de chuva. E aí, a grande característica desse clima é você ter o quê? Elevados índices de precipitação. E aí, mais uma vez, observa lá o climograma do clima tropical litorâneo, que está lá à sua direita aí na tela. Olha que coisa interessante. Eu tenho chuva todos os meses do ano. Ah, legal, né? Ainda que eu tenha uma concentração de maior volume de chuva na estação do verão, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? No inverno, eu continuo tendo chuvas. Claro que num volume um pouco menor, mas ainda assim tem chuva. E depois eu tenho, galera, o clima tropical de altitude. O clima tropical de altitude, ele se refere ao quê? A um fator climático também, que é a altitude, ou seja, as regiões mais altas da superfície terrestre. Tá? Qual é a grande característica dele? É você ter menores temperaturas, ou seja, quanto mais alto eu tenho, menor vai ser a minha temperatura. Observem aí o climograma do clima tropical de altitude. Tá? Eu tenho bastante chuva nas estações do verão e no inverno eu também tenho, sendo que a minha temperatura ela continua sendo baixa. Tá? E aí qual é a vegetação que a gente vai ter aí nesse domínio climático tropical? A vegetação do cerrado e a vegetação da Mata Atlântica. Tá? Vegetação do cerrado é uma vegetação um pouco mais rasteira, né? É uma vegetação bastante arbustiva. Já a vegetação da Mata Atlântica, ela está muito presente aí no clima litorâneo, né? Que ela é mais arbórea, tá? Bom, galera, depois a gente vai ter aqui o domínio climático de altos de montanha, ou seja, ele é um clima bem específico. Por que ele é um clima bem específico? Porque a gente só vai encontrar esse clima no alto das montanhas, no caso, na Cordilheira dos Andes. Tá? E aí qual é a característica dele? É você ter o quê? Temperaturas médias muito baixas. O que significa isso? A sua temperatura ela é bem baixa, né? Ela pode chegar, não é que ela chegue, mas ela pode chegar dentro da estação do inverno, né? A quase 0 graus. Tá? Ah, tem chuva? Sim, também tem chuva. Observa lá o climograma para vocês verem que eu tenho chuva ali no mês de março, junho, julho e agosto. Tá? Bom, qual é a vegetação que vai se desenvolver dentro desse clima? São as coníferas. E aí, coníferas ela é interessante porque as coníferas nada mais são do que árvores em formato de cone. E aí vocês têm essa árvore na casa de vocês, né? Que é a árvore de Natal, que são os pinheiros. Tá bom? A gente vai ter os estepes. E aí os estepes, elas são vegetações um pouco mais rasteiras, elas são um pouco mais baixas. A gente vai ter aí o cerrado também e é possível a gente encontrar a Mata Atlântica. Bom, depois a gente vai ter aqui os domínios climáticos desérticos e semiáridos. E aí, de cara, a gente já sabe que os domínios desérticos, né, eles são domínios em que você tem aí uma escassez de chuva. Não é que você não tenha chuva, chove, mas é com muito mais dificuldade, com muito mais espaçamento entre os meses. Tá?
Aonde que ocorre, né, esses domínios climáticos? A gente pode encontrar aqui no Brasil, lá no nordeste do Brasil, na região do sertão nordestino. A gente pode encontrar no norte do México, lá no deserto da Chichua, né? A gente pode encontrar no norte do Chile, no deserto do Atacama, e no centro-sul da Argentina, lá na Patagônia. Tá? E aí olha que coisa interessante. A característica desse clima, né? Baixos índices de pluviosidade e elevadas amplitudes térmicas. O que são amplitudes térmicas, galera? As amplitudes térmicas, elas são as diferenças entre as mínimas e as máximas de temperatura, tá? E aí, como que a gente observa isso? Dentro do climograma. Né? É só vocês observarem qual foi ali a mínima temperatura e qual foi a máxima temperatura. Né? E aí, a partir disso, eu posso verificar se eu tenho uma amplitude térmica alta ou se eu tenho uma amplitude térmica baixa. Tá? E aí, nessas regiões desérticas e semiáridas, né, a gente vai encontrar sim, uma amplitude térmica alta. Por quê? Durante o dia, a gente tem um calor absurdo, né? É muito quente, a temperatura é bastante alta. Sendo que durante a noite, a gente não tem mais essa temperatura alta, então a gente vai ter uma região bastante fria. Então, isso vai acabar ocasionando uma grande amplitude térmica. E aí, se a gente for pensar em vegetação, qual é a vegetação que vai se desenvolver dentro desse clima? É a vegetação da caatinga e a vegetação dos estepes. Tá? A vegetação da caatinga é uma vegetação que ela vai se adaptar a essas condições de falta de chuva. Tá? E aí, eu tenho um exemplo para dar para vocês. Inclusive, eu tenho certeza que você conhece um tipo de vegetação da caatinga. Tá? A vegetação da caatinga ela vai desenvolver mecanismos para poder se adaptar a essas condições de falta de chuva. Como, por exemplo, ela vai ter uma casca muito grossa. Tá? Além disso, ela vai desenvolver um outro mecanismo, que são os espinhos. Tá? Os espinhos eles vão ter uma participação bem interessante na vegetação, porque vai diminuir a intensidade, o contato da intensidade da radiação solar com a casca dessa vegetação. E aí eu tenho certeza que você pensou nos cactos. E, de fato, o cacto é um tipo de vegetação que está presente dentro da caatinga. Tá? E os estepes são uma vegetação rasteira também. Bom, galera, e por fim, nós vamos ter também os domínios climáticos subtropical e temperado. Esses dois climas, eles se localizam numa zona temperada do planeta Terra. Eles estão fora da zona intertropical. O que é uma zona intertropical? É aquela região, é aquela faixa que está entre os trópicos. Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Então, a zona temperada ela está fora dessa zona intertropical. E aí, onde que acontece isso? Acontece aqui no sul do Brasil, até a parte central do Chile. Acontece nos Pampas, tá? Nos Pampas gaúchos. Acontece nas extensas planícies entre a Argentina e o Brasil. Legal? Bom, é um tipo de clima que ele vai ter temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. Bom, então assim, a gente já começa a ver que a temperatura ela é um pouco mais amena. Tá? Além disso, a gente vai ter o quê? Baixos índices de pluviosidade e elevadas amplitudes térmicas. Então, observa lá o climograma do clima subtropical. Observa que, ainda que a gente tenha baixos índices pluviométricos, a gente tem chuva sim, tá? Porém, a gente não tem uma chuva com grande volume, tá bom? E aí é possível notar também essa amplitude térmica, essa elevada amplitude térmica. Observa lá, galera, o mês ali de novembro e dezembro. A gente tem quase que 18 graus de temperatura, né? E olha a mínima de temperatura, que vai estar ali entre os meses de junho e os meses de julho. A gente vai ter basicamente 12, né? 12, 11 graus. Então, a diferença ela é um pouco grande, tá bom? Então, isso significa dizer que a gente tem uma elevada amplitude térmica. Tá? E qual é a vegetação que vai se desenvolver nessa região, dentro desse clima? É a vegetação de conífera, que a gente já até falou aqui. Né? Ou seja, é aquela vegetação que tem o formato das árvores em formato de cone, conhecida aí como pinheiros do Paraná, né? Conhecida aí também como as matas de araucária. É uma vegetação do tipo arbórea, ou seja, tem árvores. Né? As suas folhas elas também vão ser conhecidas e vão ter formatos de agulha. É o que a gente chama de aciculifoliadas. Tá? Aciculifoliadas significa
folhas em formatos de agulha. Legal? Além disso, vai ter uma outra característica, que são as folhas angustilifoliadas. O que são folhas angustilifoliadas? São folhas estreitas, tá? São folhas que elas não vão ter um bom desenvolvimento. Por que elas não vão ter um bom desenvolvimento? Porque vai faltar um recurso. E qual é o recurso principal para que a vegetação se desenvolva? A água. E aí, olha agora a característica desse clima. Baixos índices de pluviosidade. Então, esse tipo de vegetação vai possibilitar esse tipo de folha, que é as angustilifoliadas. Significa folhas estreitas. Bom, galera, é isso. Por hoje é só. Muito obrigado pela participação e até. Um abraço, tchau.